Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Diana. Tudo bom com Bom você? dia. Tudo bem? Bom dia, João. E aí, Diana, como é que estão as coisas? Tudo certo, professor. E com você? Como é que tá? Como é que foi o fim de semana? Ué, em casa, tentando estudar, basicamente, né? Essa situação tá meio estranha demais. Mas tá bom. O importante é estar com saúde. Bom dia, Isaac. Seja bem-vindo, meu caro. Como sempre, vamos esperar um pouquinho, só para o pessoal chegar e aí eu começo a aula. Oi, professor, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo. Só tô com sono. Ai, ai. Dormir é bom demais, né? Enquanto o pessoal chega aqui, vamos bater um papo aqui. Vocês, assim, eu imagino, né? Vocês viram a DC Fandom? Viram o trailer do novo filme do Batman? Ainda não, professor. O trailer do Ainda filme não? ainda não. Quem viu? Viu, Laura? Viu, Ana Luísa? Não, ainda não. Ah, não acredito. Com Robert Pattinson. Professor, eu me desliguei da internet esse fim de semana. Melhor coisa que eu fiz, professor. Tô toda zen. Olha só. Não, nada. O Isaac tá me falando aqui reservadamente que eu tô parecendo com o foninho, o estetoscópio de um médico. Aí ele vai que é um sinal, hein? Ai, ai. Isaac, eu espero que você esteja me escutando. Eu costumo dizer para os alunos que enquanto a medicina é a cura do corpo, a história é a cura da alma. Então, eu já sou um tipo de médico já fazendo história. Hã? Massa, né? Bom, vamos começar a aula. Obrigado pela presença de vocês. Um ótimo dia para vocês. Uma ótima semana para vocês. Hoje a gente finaliza o capítulo 1. Vou colocar aqui novamente. Tá passando um carro de som aqui. Esse capítulo, ele vai estar na prova de vocês. Não o capítulo todo. Essa parte que eu vou continuar hoje, ele é uma das bases da prova de vocês. Vou colocar o nome do tópico aqui. As bases do trabalho na sociedade moderna. Está na página 8. Inclusive, se você quiser pegar sua apostila, eu vou dar algumas dicas de partes para sublinhar, que eu acho as mais importantes. Talvez eu vou colocar uma atividade lá no portal, lá na plataforma. Professor, essa semana? Não sei. Só sei que ela vai ficar aberta. Não se preocupe com o prazo. Ela vai ficar aberta até o dia da prova. E aí vai ser uma atividadezinha simples, só para... Professor, quando Pois vão não, ser as Laura. provas? Laura, ainda não disseram, mas eu estou chutando que seja no meio de setembro. Ali, por volta do dia 15, 16, 17, ela deve começar. Eu imagino.
Aí vai ser mais ou menos como foi no segundo bimestre. Elas devem abrir, sei lá, numa segunda-feira e fechar num sábado, meia-noite. Mais ou menos do mesmo jeito. Professor, Pois não. uma pergunta. O meu Sim, e-mail, ele sumiu lá do negócio do... da plataforma. Não, do, do portal. Ah, Aí, eu tentei colocar o da minha mãe, não deu certo. Tentei colocar da minha irmã, também não deu certo. E eu esqueci o meu e-mail. Aí, eu não tô conseguindo entrar. E os professores estão falando assim que eu tenho tarefa atrasada lá. Só que eu não tô conseguindo entrar no portal. Como que eu faço? olha, você procura a coordenadora Neucina. Ela tem acesso a todas as senhas dos cadastros na plataforma. De tal forma que aí, assim, eu não sei como é que funciona, mas por trás, vamos dizer assim, ela vai ter acesso a tudo e aí ela te passa tudo e pode fazer sua renovação, dar um reset e você fazer novamente. O canal é a coordenadora Neucina. Procura ela. Ah, tá, obrigada. Por nada. Gente, vamos começar então a aula. Temos aí 27 participantes. Vou fazer uma revisãozinha da aula passada. Como nós nos vemos só às segundas-feiras, passou aí uma semana. Segunda passada, eu comecei a aula perguntando o que era produção. Depois, produtividade. Depois, alguém respondeu que a relação entre produtividade e produção, nessa equação, vamos dizer assim, fica faltando uma variável, a variável do tempo. Depois nós fizemos uma discussão sobre o conceito de salário. Depois nós fizemos uma discussão sobre o conceito de preço e valor. Depois, por fim, fizemos uma discussão sobre o conceito de produto, mercadoria. E nisso tudo nós fomos batendo um papo e fazendo reflexões. Tranquilos até aqui? Vocês se lembram disso? Conceito de produção, produtividade, tempo, salário, preço, valor, produto e mercadoria. Não se esqueçam principalmente produção, produtividade e tempo. Porque agora eu começo a aula fazendo... eu sou formado em História e dou aula de Sociologia porque eu tenho um pouco de conhecimento. Mas a gente vai ter que fazer no livro, na apostila de Sociologia, uma pequena história da produção. Então, vai ser mais ou menos assim. Ó. Primeiro, produção artesanal. Depois, produção manufatureira. Depois, produção mecanizada. E, atualmente, produção 4.0. Podem ter outras nomenclaturas, outras classificações, outros nomes. Isso depende. A apostila de vocês usa, por exemplo, cooperação simples. Professor, onde está isso na apostila? Está na página 8. Está escrevendo aí, professor? Sim. Se você estiver com a apostila, vamos ser didático, para você ficar bem organizado com seus estudos. Lá na página 8, tá assim, as bases do trabalho na sociedade moderna. Sublinha todo esse primeiro parágrafo. Eu vou ler ele aqui em algumas partes. Professor, vai ser uma aula de leitura? Não, só estou tentando ajudar vocês a ficar mais fácil para vocês estudarem. Tá assim, com o fim do período medieval e a emergência do mercantilismo e do capitalismo, a estrutura de trabalho passou por um longo processo de mudanças. Aqui nós temos outro conceito. Estrutura de trabalho. Como a estrutura anterior se desagregou, como os artesãos e pequenos produtores se transformaram em assalariados.
aqui eu vou explicar para vocês. Bom, eu não vou perguntar para não abrir um debate rapidinho, para a gente não perder um pouco de tempo. Mas eu acho que todo mundo aqui sabe o que é um produto artesanal. Se a gente pegar vasos, tapetes, alguns tipos de cortinas, sei lá, esculturas, sandálias, botas, roupas, há de tudo artesanal. Vou dar um exemplo que não parece. Se a gente pegar a Ferrari, a marca Ferrari, há alguns modelos de carro que ele é tão personalizado que os bancos e os painéis e os volantes e alguns detalhes no interior são artesanais. Eles são feitos delicadamente, parte por parte, não como uma produção em série. Se a gente compra aí um Gol sexta geração, sétima geração, um HB20 ou qualquer outro veículo, você vai ver que se você colocar do lado, são idênticos. Professor, uma Ferrari não é idêntica à outra? Sim, mas há alguns detalhes microscópicos que mostram que, por exemplo, uma costurinha é diferente. Professor, você está viajando. Não estou. Depois olha isso. E isso dá uma coisa que é o produto ser único. Autenticidade. Já viram? Espero que não, né? Mas isso é muito comum. Aquela pessoa que se orgulha de só ela ter uma coisa. Ela conseguiu comprar. Então vamos pegar alguns exemplos. Na sociedade capitalista atualmente, nós temos os produtos sendo feitos na produção 4.0. Então eles são iguais, mas o valor, mas o preço fez com que algumas mercadorias não fossem acessíveis para a maioria da população. Vamos dar um exemplo, o iPhone 11. Pelo seu valor, mesmo que muita gente, e eu imagino que milhares de pessoas o tenham, mas mesmo assim ainda é o sonho de consumo de uma parcela muito grande da sociedade. Porque a pessoa tem algo que ela julga que poucos terão. E isso se dá com marcas de tênis. Eu gosto muito de ficar olhando para a vitrine de lojas de tênis para ver os valores, para depois ficar olhando para os pés dos estudantes, para fazer mais ou menos um chute. Pois é, Isaac. E tem um tipo de Mizuno que ele custa 1.500, 1.600. E eu já vi alguns estudantes. Então, olha que interessante isso. Na sociedade atual, uma determinada mercadoria se tornou um símbolo de identidade. Eu vou escrever isso aqui. Determinadas mercadorias se tornaram símbolos de identidade. Conseguem citar alguns exemplos? O Isaac falou que na feira esse Mizuno custa R$60. Conseguem citar alguns exemplos de mercadorias que são símbolos de identidade? Vou chutar uma sandália Kenner. Vou chutar outro. Cordões de prata. Isaac, já tem gente no PS5 já, né? Inclusive foi um dos patrocinadores e renovou o contrato para ser patrocinador da Champions League 2020 e 2021. Tamanha a potência que a PlayStation se tornou.
Professor, Pois não, Diana. isso é até trauma meu. Teve uma época que você era único, você era top J, se você tinha uma caneta que tinha mais de uma cor. Aquela que tinha um monte de cor, era tipo umas 7 cores na caneta só. Eu me lembro de passar pelas mesas de vocês, assim, não de vocês, mas assim, vocês estudantes, ficar olhando assim e falar, uau, velho, caramba, tal. Agora, Diana, eu olho assim, tem gente, eu acho muito legal, assim, tem estudante que chega a uma cerimônia, pega a bolsinha, vai tirando as coisas, põe vários post-its, parecendo aqueles perfis do Instagram de influencers de materiais escolares, assim, põe vários post-its, várias canetas, vários pincéis, várias borrachas, um, um, aquele caderno que você personaliza, que é o Burnout Journal, coloca ele assim, aí coloca outro caderno, aí passa a régua, tem uma régua para uma cor, uma régua para outra cor, e eu olho assim, caramba, velho, eu só preciso de uma caneta preta e um papel. Vou contar um segredo para vocês, só para a gente começar a semana rindo, assim. Quando eu comecei o curso de História, nas 2 primeiras semanas, assim, eu não levei material nenhum. Aí tem sempre aquele assim, tem uma caneta aí sobrando? Aí você já dá o jump nenhuma, né? Já paga de Nelson e já fica com aquela caneta. Mas me faltava papel. E nas paredes do prédio de História, de Filosofia e Sociologia, tem muitos cartazes, assim, tipo de eventos, de conferências e tal. E eu pagava de Nelson, olhava para o lado, ninguém estava olhando, eu arrancava um, dobrava e escrevia atrás. Aí tirava o xerox, falava assim, me empresta o xerox, tal, não sei o quê. Aí dava o jump no xerox do cara. Eu fiz a faculdade quase inteira, sem um caderno, com as canetas e roubando papel das paredes, assim, professor, mas você era miserável, hein? Não, assim, mais ou menos, né, e tal. Enquanto tinha gente, assim, todo incrementado e tal. Professor, e a aula? Não, a gente está fazendo uma reflexão sobre como a produção artesanal deixou hoje de ser a produção que dita a sociedade, mas criou-se uma ideologia na sociedade. A ideologia do consumo, ela faz com que as pessoas queiram consumir mercadorias que sejam únicas, que tenham uma aura de autenticidade para valorizar o proprietário dessa mercadoria. A gente chama isso de alienação. Mais para frente eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Aí houve uma transição da produção artesanal para a produção manufatureira. Como é que se deu essa transição? Aqui está uma questão interessante. Mais ou menos entre os séculos 14, 15 e 16, alguns proprietários de terra, alguns nobres, devido a um acúmulo de riqueza, começaram a perceber que poderiam ganhar mais dinheiro do que simplesmente tendo só a terra. E eles começaram a dominar a produção de matérias-primas. Então, vamos citar o exemplo clássico da Inglaterra e a primeira Revolução Industrial, a produção de lã dos carneiros. Professor, tem como você explicar? Sim. Eu acho que você já deve ter ouvido falar da Grã-Bretanha, a ilha que é composta da Escócia, da Irlanda do Norte e do país de Gales e da Inglaterra. Mas pegue a Inglaterra, o Reino Unido. Bom, a Inglaterra, no século 16, 17, ela vai fazer uma revolução burguesa. Professor, quando é que eu vou ver isso? Talvez no segundo ano em história. Ah, sim.
O fato é que depois da Revolução Inglesa, ela entra no século XVIII e faz a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial era baseada praticamente na indústria têxtil, produção de roupas, camisetas, blusas, calças, e elas eram feitas de uma lã grosseira. Lã não era algodão, não, Francisco? Não. Algodão vai ser na transição do 18 para o 19, quando escravos da África forem vendidos aos Estados Unidos para trabalhar nas lavouras de algodão. Para você lembrar disso, basta assistir um filme do Quentin Tarantino chamado Django Livre. Os escravos trabalhando na plantação de algodão. Bom, voltando, a produção de lã era feita por carneiros. Só que os carneiros precisavam ser expandido a criação. Então era necessário ter dezenas de milhares de carneiros. Onde é que esses animais viveriam? No campo. Mas quem vivia no campo? Os camponeses. Então foi necessário ir desmatando as florestas, expulsando os camponeses do campo para a criação de carneiros em grandes extensões de terra e grandes rebanhos de carneiros. O fato é que isso forçou os trabalhadores do campo a irem para as cidades. A gente chama isso de exército de reserva. Aqui já está na página, entre a página 8 e 9. O que é o exército de reserva? Quando começou a surgir as manufaturas, que era a divisão social do trabalho, Francisco, fala com calma. Tá, vamos voltar lá. O cara juntou dinheiro, um nobre ou um proprietário de terra. O que dava dinheiro era a posse de terra. Depois começou a haver uma mudança no capitalismo. E os caras começaram a perceber que o que dava dinheiro era a produção, principalmente o trabalho. Aí os caras começaram a comprar galpões, a comprar ferramentas e a comprar ou produzir as próprias matérias-primas. O que faltava? A mão de obra. Quem tinha a mão de obra? O artesão. No entanto, o artesão, ele tinha um segredo. E qual que era? Ele sabia produzir a mercadoria desde a etapa inicial até a etapa final. O que isso significa? Significa que ele pode se dar ao luxo de um dia decidir não trabalhar. Aqui está o segredo, gente. Temos aí 31 participantes. Se você estiver prestando atenção na aula, nunca mais se esqueça disso aqui que eu vou falar para vocês. O grande segredo do capitalismo, e eu acho que é a maior dificuldade, está difícil descobrir o segredo, esse segredo, né? Assim, como conseguir é dominar o seu próprio tempo. Professor, explica de novo. Ao meu ver, o maior segredo para viver bem no capitalismo é você ser dono do seu próprio tempo de trabalho. Para sobrevivermos, nós vendemos o nosso tempo de trabalho. E quem o compra, paga um salário e diz quanto tempo e em qual tempo você deve trabalhar. Professor, então você está querendo dizer que eu tenho que ter o meu próprio negócio? Eu tenho que ser um empreendedor? Olha tanto que é curioso isso. Se a gente pegar o caso de um Uber ou de um entregador aí de aplicativo, da iFood, da Uber Eats, ou da Uber, ou da Rappi, a gente vai ver que esse indivíduo, seja ele de qual sexo, ele acha que ele é dono do próprio tempo. Em termos práticos, se ele quiser parar e ficar em casa vendo uma série, ou trabalhar no quintal dele, ou cuidar da casa, ou fazer o que ele quiser, ele pode. Pode, entre aspas. Porque o que força esse cara, infelizmente, a não poder? A necessidade de ter um salário baixo. Com um salário baixo que se baseia em rendimento, nunca ele tem o suficiente para ele ficar de boa, vamos dizer assim. Então, esse exemplo
ele é dito como se ele fosse uma saída, mas na verdade ele é uma prisão. E qual que é a prisão? A prisão da insuficiência. O cara trabalha hoje, mas o que ele produziu hoje, por mais que seja muito, vamos supor, ainda não é o suficiente para amanhã ele poder se dar um descanso. Porque é o muito hoje, mas não é o muito para amanhã. O grande segredo para se sobrepor ao modo de produção capitalista é você ser dono do seu tempo. Aí, velho, tá difícil encontrar qual o emprego, qual o trabalho, qual saída. Até mesmo os donos de empresas, micro, pequenas e médias empresas, esses caras ficam reféns da gestão e da produtividade, caso contrário, daqui a pouco, na concorrência, ele acaba quebrando, e aí tudo que ele acumulou se foi. Então, vejam bem, e aqui está o X da questão. O capitalismo paga pelo seu tempo de trabalho, mas depois que ele compra ou paga pelo seu tempo de trabalho, ele passa a ser o dono do seu tempo de trabalho infinitamente. Aqueles que se recusam acabam levando uma vida com hortas, hortas orgânicas, uma vida vegana, vai morar em Pirinópolis, em Cidade de Goiás, vender a sua arte na praça, fazer malabares no semáforo. Bacana. Se você tem esse estilo de vida, legal. Mas a sociedade tem um preconceito danado sobre isso. Eu não tenho. O que manda é o conceito de felicidade. Mas aqui está outra questão massa. Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. O capitalismo tornou a felicidade uma mercadoria. Então, ela vende a felicidade. E, em geral, a felicidade está sempre acoplada à ideia de mercadoria. Você tem que comprar algo para se achar feliz, quando, na verdade, você está sendo dono de coisas que são donas de você. E aí, velho, é o vazio existencial. Quando você não tem uma camiseta para sair, sendo que seu guarda-roupa está cheio de camiseta, mas você acha que já usou elas e todo mundo já viu, e você fica triste porque não tem uma roupa massa, um pisante da hora para sair, sendo que você tem 2, 3 tênis, e aquilo te deixa triste, sinal de que o tênis é dono de você e não você que é dono do tênis. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, né? Bom, na produção manufatureira, os caras contrataram vários artesãos e os dividiram em funções. Um artesão fazia uma função, outro fazia outra função, outro fazia outra função. E isso foi o início da produção mecanizada. Depois vão ser inseridas as máquinas. E isso vai aumentar a produtividade e a produção consequentemente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma questão? Não, professor. Está fazendo sentido essas reflexões que eu proponho? Ou é viagem da minha parte? Tô fazendo, professor. Não é viagem. Massa. Há um livro muito bom. Chama-se Era das Revoluções. De um historiador que já tem 8 anos, que morreu, infelizmente, chamado do historiador britânico Eric Hobsbawm. Ele conta uma historinha baseada em documentos muito interessantes. Algumas historinhas. E já está na página 10. Vamos pegar lá o exemplo daquele camponês. O cara saiu do campo e foi para a cidade. Vamos pegar as principais cidades inglesas. Liverpool, Birmingham, Swindon, Londres, Glasgow. Para quem assiste o campeonato inglês, já deve ter visto que são sedes dos principais times do campeonato inglês. Bom, quando esse cara chegava na cidade, ele estava sem trabalho. Ele estava à procura de trabalho.
E quando ele olhava nas fábricas, de longe ele via as chaminés soltando aquela fuligem numa cena que já virou clássico em vários filmes, em várias pinturas. Podemos citar um filme que mostra isso assim, bem claro, que é a fabulosa, acho que é isso, a fabulosa fábrica de chocolate. Fabulosa não. Não sei o que, fábrica de chocolate do... Fantástica. Isso, obrigado. A fantástica fábrica de chocolate, que tem os lupa-lupas lá e tem o Johnny Depp como o dono da fábrica, das fábricas produtoras de chocolate Wonka. Se você olhar a imagem da cidade, principalmente onde mora a família daquele garotinho que é pobre e vai achar, é cheio de chaminés, é bem sombria, bem cinza, com a fuligem que vai sendo solta das chaminés. Bom, esse cara está chegando na cidade, ele veio com a família, primeiro ele vai procurar um lugar para viver. Em geral, esses locais eram com péssimas condições de vida. Nós chamamos esses locais de cortiços. Inclusive, tem um livro que ele sempre cai no Enem, que é O Cortiço, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Vale a pena ler esse livrinho. Bom, o cara chegava e aí havia o preço do aluguel. Ali morava várias famílias, dividiam um banheiro, dormiam no mesmo quarto, em geral eram nos porões, as paredes eram mofadas, ali tinha ratazanas, insetos, toda sujeira. As pessoas tinham que viver em algum lugar, porque o inverno era rigoroso, então as pessoas se amontoavam nessas condições. Bom, o fato é que esse cara ia procurar emprego, mas milhares de pessoas procuravam emprego. O que significa dizer que os salários eram baixíssimos? De acordo com Eric Hobsbawm, na Era das Revoluções, o salário médio de um trabalhador inglês no século XVIII para trabalhar de 14 a 16 horas por dia era o equivalente a 3 pences. O que são 3 pences? Era o equivalente a 3, 4, 5 batatas inglesas por dia. Ele só dava conta de comprar. Agora, vamos voltar ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Se você se lembrar da cena inicial do filme, eles moram numa casinha bem simplesinha. Os avós ainda estão vivos, os avós maternos e paternos. A casa está meio caída. A mãe, batatas, Isaac. Batatas inglesas. A mãe tá produzindo lá uma sopa e ela coloca nos pratinhos, entrega para o menininho que sai entregando para cada vovô. Vovó. E se você olhar a sopa no filme, você vai ver que ela é a pura água rala. Porque para dar conta de render para todo mundo, haja água para render. Todo mundo já pôs água no feijão para render quando a família chega. Mas era essa situação. Agora, aqui tem uma lógica que é muito triste. E é uma expressão que vocês deveriam anotar. Está na apostila. O salário, vou escrever ela. O salário se tornou uma mercadoria. Essa aqui tem que ser a principal luta do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras. O salário não pode se submeter à lei da oferta e da procura. No entanto, hoje em dia a gente naturalizou isso e a gente aceita como se fosse normal. Ah, velho, tá todo mundo desempregado, o salário cai mesmo, né? Olha o tanto de desempregado aí. Velho, você tá aceitando a cela? Você tá aceitando a espora? Como se isso fosse normal. Ah, velho, é a lei do melhor, né? Quem for melhor, que sobrevive. Caramba, velho, você transformou a sociedade numa disputa selvagem, como se fosse uma cadeia alimentar onde os mais fortes são os que sobrevivem. Parece um darwinismo social. Lembro muito de Darwin falando que só as espécies mais fortes sobreviveram. Aí, velho, é o caos. Aí é a barbárie. Aí fica parecendo cenas de filmes despóticos,
onde eles disputam alimentos. Vamos pegar um filme como Mad Max. Mad Max seria isso, mais ou menos. No caso lá, água, no combustível. Professor, que tanto de viagem é essa? É para vocês perceberem como por trás disso tudo há essas lógicas. Os autores não fazem um filme, um livro, uma animação sem nada por trás. Há um fundo histórico. Então não se esqueçam disso. O salário se tornou uma mercadoria. Aí, volta para o exemplo. Falta pouquinho tempo para a aula acabar. Quando esse cara chegava na cidade e procurava emprego, no início, os salários eram tão baixos que seria normal, saudável, a pessoa pensar e falar assim, velho, eu era um artesão. Aqui estão procurando um trabalhador para bater pregos em solas de botinas. Eu dava conta de fazer a sola. Eu fazia a sola de madeira. Eu ia lá no campo e pegava uma vaquinha e a matava, descarnava, tirava o couro, revendia a carne, trocava por outros alimentos, estocava em latas ou em potes, e eu conseguia viver. Aqui eles estão me contratando só para bater prego em sola de botina. Não, eu não vou aceitar isso não. Aí ele conseguia passar um dia, porque ele ainda tinha um pouquinho de dinheiro que ele trouxe, 2, 3, só que aí, velho, a fome e a miséria geram um desespero que submete o cara a coisas que ele nunca achou que faria. Aí esse cara começa a procurar emprego. O que esse cara é enquanto ele procura emprego? Para a sociedade inglesa da época, ele era um desocupado. A apostila de vocês usa outra expressão. Na página 11, esse textinho é muito bom. Deserdado. Mas havia uma lei nacional que dizia que esse cara, se ele passasse 3 dias sem arrumar emprego, ele já era taxado de vagabundo. A aula vai terminar onde eu gostaria que ela terminasse. Havia uma lei criada pela Elizabeth, Rainha Elizabeth, em que, quando o policial pegasse um cara que estava há mais de uma semana na Inglaterra e não tinha começado a trabalhar, eles pegavam a orelha desse cara e com uma tesoura eles faziam um pique na orelha desse cara. É óbvio que isso vai doer muito. Fazia um pique e quando pegasse pela segunda vez, fazia 2 piques. Quando pegasse pela terceira, esse cara era expulso de Londres ou era preso, em alguns casos era até enforcado. Professor, isso é verdade? Sim. Isso está documentado nesse livro que eu falei para vocês. Se está na apostila de vocês, não esse exemplo, mas outro, de como o governo inglês acabava funcionando como uma engrenagem para forçar quase um torniquete, quase uma força que ia submetendo o trabalhador ao mercado de trabalho, de tal forma que isso fazia com que os salários fossem baixíssimos e as pessoas fossem sendo adestradas. 4 instituições fizeram isso. Os governos, os empresários, nos locais de trabalho. Se o cara pedisse para ir no banheiro e demorasse, ele era punido com palmatória, com beliscões, com tapas. Havia alguns locais que tinham chicotes. Por exemplo, o Eric Hobsbawm, nesse livro aí, ele conta a história de um molequinho, porque era muito comum um trabalho infantil. O moleque não estava aguentando, fugiu da fábrica. O dono da fábrica selou o cavalo dele e com o cavalo dele ele foi atrás desse moleque, chicoteou ele no meio da rua, selou ele, ou seja, laçou ele, não arrastou ele, mas veio trazendo ele de novo para o local de trabalho e ele voltou a trabalhar. Professor, mas e a liberdade? Velho, estamos falando de uma transição de capitalismo que foi extremamente violenta. Professor, mas eu não sabia disso. Pois é, velho. E outra instituição que colaborou para isso foi a escola. Olha onde a gente vai terminar. Por que você está falando baixinho, professor? É um monólogo? Não, velho. Está sendo gravado, eu não tenho medo disso.
Mas, olha para mim e você vai entender o que é o papel da escola. Mais um dos papéis da escola. O que acontece quando você não faz uma tarefa? Vou colocar a expressão tarefa aqui. Sinônimos de tarefa. Trabalho. Atividade. Isso está ligado ao quê? Produção. O que acontece quando você não faz um trabalho e uma atividade as quais você tinha que fazer? Uma punição. O que isso causa no estudante desde a infância? Vamos pegar vocês lá no infantil, depois no ensino fundamental e agora no médio. Tudo bem que vocês vão desenvolvendo o espírito de contestação. Isso é que é massa. Mas antes vão se submetendo. O sistema vai forçando você a se submeter, caso contrário, ele te pune sem uma nota, sem elogios. Aí criam tabelas de alunos que são tidos como alunos exemplares, aí premiam esses, os outros são taxados de preguiçosos, de indisciplinados, de desobedientes, de... Tem professores, eu não quero nomes, e professoras, não sei se no SES, mas por onde eu já trabalhei tem, que fala que os caras, eu já ouvi isso, fala, velho, você não faz as coisas, isso é um fracasso. Ah, você vai ser mão de obra lá no McDonald's, no Burger King. Olha que animal é esse professor, essa professora que está dizendo que porque o cara resiste a um processo de adestramento, o cara vai ser um fracasso. Quem é um fracasso é você, ou seu animal. O fato é que a escola, os governos, a igreja fez isso. A igreja, no início do século XVIII, tanto a católica quanto a protestante, criaram uma ética que dizia que Deus gostava de pessoas trabalhadoras, que para o pão ser sagrado, ela tinha que vir do suor do seu trabalho. Então, isso foi fazendo com que as pessoas vissem o trabalho como algo que dignificava a alma. Isso foi submetendo as pessoas, independente das condições, dos sofrimentos, das humilhações, da miséria, da fome, para o lucro e o enriquecimento dos donos dos meios de produção. Basicamente, esse é o núcleo do capítulo de vocês. Alguma dúvida, alguma questão? Não, professor. Não, professor. Massa, né? Pensar assim. Gente, um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Obrigado pela aula, viu? Qualquer coisa, tô aqui. Tchau, tchau, professor. Uma boa Tchau, semana pra Diana. você também. Um bom fim de semana. Para você também, Diana. Até a próxima semana, professor. Tchau, tchau. Até segunda que vem. Tchau, professor. Tchau, Gabriela. Se cuida. Tá bom, se cuida também. Com Deus, Isaac. Um abração para você, meu caro. Tchau, tchau, gente. Até mais.